Toda a honra, toda a glória, Senhor. Toda a honra, toda a glória. Toda a honra, toda a glória, Senhor, nós damos a Ti, ó Deus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Respira bem fundo. Agora diga assim: descerá sobre mim e o poder do Altíssimo me envolverá. Descerá sobre mim o Espírito Santo e o poder do Altíssimo me envolverá. Agora põe a mão no teu irmão do lado aí e fala junto com ele: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá. Oh, e o poder do Altíssimo te envolverá. Agora aponta para a cidade, sua mão. Você quer de Abatiá, Santa Amélia, aponta para lá, vai. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá, teu espírito renovará, teu corpo tudo novo se fará. Vamos lá, aonde está o governo do nosso estado. Estenda as tuas mãos e diga lá: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Vamos lá em Brasília? Aleluia. Aquele povo precisa de Deus, querido. As trevas vão ver grande luz. Aleluia. Papai do céu, vai lá. Porque nós não queremos, Pai, mais amaldiçoar a nossa nação. Falando, Pai, dos líderes dela. Mas nós queremos, Deus, que a Tua obra, Pai, seja feita. Não é por força nem por violência, Pai. Não vai ser nem pelos votos, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Venha o Teu reino, Pai. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito vará, e no teu corpo tudo novo se fará. Querido Deus,
nosso Pai, nós queremos que o Teu reino venha, Pai, que o Teu avivamento aconteça, Deus, para que a Tua vontade seja feita. A glória e a honra é toda Tua, Pai. A glória e a honra é toda Tua, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. Fala assim: Senhor Jesus, Papai do céu, querido Espírito Santo, eu vim aqui por sua causa. Fala: diabo, pega o que é seu, solta o que é meu e saia em nome de Jesus. Não volte mais. Em nome de Jesus, eu cancelo, eu anulo, eu desfaço toda a sua obra. Em nome de Jesus, todos os seus planos estão desfeitos. Em nome de Jesus, e todo o seu agir, confusão, e saia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Agora fique de pé que eu vou orar por você. Você já aproveita fazer um pouco de academia. Glória a Deus, né? Estenda as tuas mãos assim, ó, como se estivesse recebendo, tá? Querido Deus, nosso Pai, nós estamos de passagem aqui na terra. Nós não vamos levar nada, Pai. Nós vamos comparecer diante de Ti, Pai, sem nenhum tostão, sem nenhuma propriedade. Talvez até com certeza, sem nenhuma roupa, Pai. A não ser que o Senhor nos vestir nos dias que nós estamos vivendo para Ti aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero, Pai querido, que o nosso coração seja sincero, honesto, puro diante de Ti, para que o que nós venhamos a pedir para Ti, Deus, não seja confundido no mundo espiritual. Deus, eu quero que o Senhor nos dê muito dinheiro, para que nós possamos, Pai, comprar coisas, para nós vivermos bem, para nós termos nome, para nós podermos ajudar as pessoas a se chegar a Ti, contribuir na Tua obra. Mas, Pai querido, o que nós mais, Senhor, podemos fazer, Pai, é cuidar de nós mesmos, para que nós não venhamos ser, Pai querido, mais um que te dá trabalho, que dá trabalho para os outros. Pai, eu quero que o Senhor multiplique, Pai. Abra as portas para os Teus filhos. Para que todos aqui, Pai, possam ter carro, condições de manter o seu carro. Tenham um fundo de reserva. Tenham, Deus, sempre, Pai querido, semente, Pai, para semear em coisas, Deus, que vão dar lucro, Pai. Que cada um aqui, Pai, seja mais próspero do que a mulher virtuosa lá de Provérbios, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E Pai, mesmo aquele que não tem capacidade, nem dom, Senhor, para adquirir riqueza, o Senhor não deixe faltar nada, Ele esteja sempre sobrando, sem ter que se preocupar com o futuro. Deus, o que eu mais peço para essas ovelhas, Pai, para os meus filhos, Pai, é aquilo que eu pedi para mim, Deus. Senhor, não deixa eles, ó Pai, continuarem fazendo coisa para sofrer consequência na velhice. Eu quero, Pai querido, que todos eles tenham uma velhice garantida por Ti, Pai. Nada faltando, Pai, para a glória de Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Mas, Pai, eu quero, Deus, que o Senhor nos estabeleça essa noite sobre o que é mais importante, que é a nossa salvação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus, né? Amém, querido? Pode se sentar. Aleluia. João 3,16 é um resumo de toda a intenção de Deus na Bíblia. Toda proposta que Deus tem, né?
Está em João 3,16. E ali está a concretização da parte de Deus, né? E lá diz assim: porque Deus amou o mundo tanto. Tanto quer dizer que é muito, né? Amou muito o mundo. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tanto, né? Então toda vez eu aprendi, né, quando eu estava estudando a língua portuguesa, que toda vez que você for escutar, né, portanto, entanto, né, a gente tem que prestar bastante atenção, né, que ali vem propósito, né, vem a proposta. Então, qual que é a proposta de Deus para a vida de todo ser humano? É livrar ele da morte eterna. Diga comigo, livrar da morte eterna. Querido, olha bem. Se você começar a tua vida com Deus, ou no meio da tua caminhada, você tirar esse foco, você não acerta mais nada. Não acerta mais nada. Porque se você tirar o principal propósito, né, que é ter a vida eterna, então você vai interpretar a Bíblia por caminho errado. Então Deus amou o mundo de tanto, né, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, querido, quando você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu já preguei bastante vezes para vocês que nós temos que aprender a conhecer Jesus. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que determinar que isso vai ser inegociável na tua vida. Mas depois você precisa conhecer quem é Jesus, né? Porque a salvação, ela é um começo. Ela é o começo da tua história agora com Deus. Ninguém tem história com Deus se não for salvo. Então, se você estiver buscando a Deus, né, e você tirar isso do teu coração, tirar em primeiro lugar isso, às vezes você vai buscar a cura em Deus. E o dia que você for curado, né, você vai, como todo mundo faz, vai abandonar a igreja, vai abandonar o caminho, vai abandonar Jesus. Porque o que você queria em primeiro lugar é a sua cura. Se você estiver buscando o sair da falência, né, em primeiro lugar, o dia que você rumar a tua vida, né, você não vai ter mais tempo para vir na igreja, para buscar Deus. Porque você não está priorizando o que é prioridade para Deus. Porque todos os outros mandamentos que Deus der para nós, e tudo que Deus fizer na nossa vida, vai ser para nós consolidar a nossa salvação e ganhar outras vidas, ganhar outras almas. Se Deus quer te abençoar, querida, é porque Deus tem um plano na tua vida através daquela bênção, né? Se eu não pegar e usar o meu trabalho, né, que é onde Deus me abençoa financeiramente, para tentar alcançar pessoas que talvez jamais eu conseguiria alcançar se não fosse através daquela loja, então eu estou negando o principal propósito de Deus de me abençoar financeiramente. Eu nunca posso perder esse fio da meada. E quando Deus, Ele quer que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque não tem outra solução. Não existe. Se tivesse outra solução, você acha que Deus ia mandar Jesus vir ter uma vida normal aqui, pagar um alto preço pela tua vida? Se tivesse outra solução? Então não tinha outra solução. O preço nosso foi muito alto. Nós somos muito amados de Deus.
Imagina o quanto que Deus nos ama. Agora pensa bem para você ver, o que afasta o homem de Deus? O que afasta o homem de Deus? Vamos, gente. O pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E o que é você ter o centro da tua vida na busca a Deus, a sua salvação? É estar mirando no alvo. Então, olha bem, se eu posso estar buscando a Jesus, né? E mirando o alvo errado, buscando nele a cura. Em primeiro lugar, eu busco a minha salvação. Aí, querido, quando nós entramos no segundo estágio, né, que é crer em Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos o poder de Deus para sermos feitos, para nós poder nos transformar em filhos de Deus. A Bíblia fala assim, ele veio para os seus, João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus e os seus não receberam ele. Mas fala assim, mas todos que o receberam, Deus deu o poder, diga comigo, todos que o receberam, falei. Deus deu o poder para se transformar em filho de Deus. Mas está salvo, não está? Está salvo, porque ele creu. Se creres com teu coração, né, e confessar com a tua boca, está salvo. Mas não parou, agora eu recebo o poder para ser igual a Deus, para me transformar em uma pessoa igual a Deus. E Pedro, né, ele fala assim, né, que quando você recebe esse poder, né, lá em 2 Pedro capítulo 1, ele fala assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Para que Ele me dá o poder? A unção, os dons, para viver uma vida que agrada a Ele. Aí fala que por causa desse poder, dessa unção, nós começamos a ter outra motivação nessa vida. Em vez de nós querer trocar de carro, querer casa nova, nós queremos mais é ser cheio do Espírito Santo, ter dons, andar na unção, ter autoridade. Não para crescer na igreja e ser melhor do que o pastor, melhor do que o outro irmão, que os outros me aceitam. Não, para ganhar almas. Porque continua sendo ainda, o porquê ainda continua sendo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu para falar de Jesus para as pessoas, né? Deus nos dá dons naturais e nos dá dons espirituais. Os dons naturais Ele deu para todo mundo. Pessoas que vão tudo para o inferno, tudo tem dons que Deus deu para ele. Às vezes você precisa de um mecânico, o melhor mecânico é ateu. Mas ele tem dom de consertar carro, ué. Agora, os dons espirituais, Deus quer dar para os seus filhos, né? Por que Deus quer que você se transforme em teu filho? Porque Ele quer te dar dons para que você use esses dons para a glória dEle. Acabei de falar agora aqui na intercessão, né? Que liderança de igreja tem que compreender sobre governo. Por quê? Porque Deus, Ele dá a visão para o líder, né? E eu escutei o cara falando, e é verdade, né? Falando assim, ó, a visão, pastor, não se preocupa se a igreja não compreende a tua visão. O pastor não pode se preocupar se a igreja não entende a visão do pastor, do líder, do fundador da igreja. Ele falou assim, ó, porque a visão está dentro de você, e por mais que você explique, as pessoas não têm como entender. Se fosse fácil entender a visão do pastor, né? Arão era irmão de Moisés, braço direito de Moisés, porta-voz de Moisés, fez um bezerro de ouro. Quer dizer que as pessoas que andam com a gente, elas nunca vão entender a visão. Mas como é que Deus resolveu para poder ter hierarquia? Para nós sermos o corpo de Cristo na igreja, a igreja ser o corpo de Cristo. Deus resolveu isso instituindo autoridade, liderança.
E quem mais tem que andar junto com o pastor, né, são a liderança. Aí, né, estava explicando para eles, né, que tem muito na igreja, né? Na igreja sempre vai ter o povo rebelde, coisa e tudo, mas não é maldade deles. A gente não pode julgar ninguém, por quê? Porque Deus deu o dom para uns entenderem mais e não deu o dom para aquele que outro não entendeu. Mas não é maldade, a pessoa não entende. Ela entende diferente, né? E tudo isso eu estava falando, porque eu falei assim, no meio de tudo isso, nós vamos ver até lobo sendo usado por Deus. Nós vamos ver até alguns que todo mundo acha que é malandro, é isso, aquilo sendo usado por Deus. Por quê? Porque atrás daquela pessoa que às vezes até perdeu a salvação, existe ferramentas que foi Deus que deu para ele, criou nele. E outra coisa, né? Quando Deus nos cria, Ele nos faz pessoas com dons e talentos. E o que Deus quer que nós possamos entender as coisas, é que a glória é dele. A Bíblia fala assim, eu sou o Senhor, eu não divido a minha glória, né, com ninguém. E ele falou assim, não dou a minha honra às imagens de escultura. Então ele não divide a glória dele com ninguém. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte, quando alguém está sendo usado, vamos supor que o marceneiro está fazendo móveis. Está fazendo um móvel, está fazendo uma cadeira. E o marceneiro pegou o martelo e fez a cadeira. E a cadeira ficou maravilhosa. A glória pode ser do martelo, gente? Hã? Então olha para o teu irmão e fala, o martelo é você. Mas um marceneiro, querido, que maneja o martelo. E quantas pessoas, né, que são ruins, mas na hora do pega para capar, ele deixa o marceneiro usar ele. Então, não fique preocupado com isso. Mas a Bíblia, ela diz, ela tem uma essência, né? Tudo que você for fazer, pensar, a base de tudo é amor, porque Deus amou o mundo. Atrás de cada pessoa que nós vemos, querido, e atrás até de você pode ser uma pessoa mal, mas por trás, né, dessa maldade, por trás dos seus pecados, por trás das suas falhas, por trás dos seus erros, por trás de toda a sua incapacidade, tem uma criatura que Deus amou tanto, que deu o seu único filho para salvar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus ama todo mundo igual, o maior pecador do mundo para Deus, o que é? Vamos, gente? Hã? Ele é o que você pensa dele? O cara mata, rouba, estrupa, os traficantes lá que andam com arma, tudo, né? Nós olhamos para ele, né? E muitas vezes nós estamos batendo palma, né? Para os caras até matar ele e tal, pá, né? Mas atrás do traficante, atrás do tráfico, atrás da maldade, atrás do pecado, atrás do assassino, né? Tem uma criatura. Que tudo que Deus quer fazer é tirar ele de lá. Tirar ele da maldade. Ou tirar um mal dele, né? Que seja, né? Para salvar um tão pobre, pecador, que está atrás. Ali atrás. Por isso que quando aceita Jesus, você nasce de novo, né? Você morre para o mundo e nasce de novo. E a pessoa, quando ela aceita Jesus, ele pode ser o maior bandido do mundo. Ele é salvo. Se você pegar, eu vi na internet um traficante que tinha sido baleado pelos policiais. Na ânsia da morte, a mulher ministrando ele. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar? E ele aceitou Jesus, né? E ele foi salvo. Estava na ânsia da morte. Dava tempo dele praticar alguma coisa para merecer o céu, gente?
Então nunca queira merecer o céu por causa das boas obras. Nós não vamos para o céu por causa de... Nós vamos para o céu, querido, porque sei que foi pago um alto preço, né? Então, por isso que o amor é o segredo de tudo. Não é para poder aceitar o pecado, conviver com o pecado, coisa do pecado. Não, também não é para ficar julgando também a justiça, porque matou, porque não é. O caso aqui não é esse. Mas nós devia pensar mais, né, na salvação das almas, do que ficar julgando as atitudes das pessoas. Antes de julgar a atitude das pessoas, primeiro precisamos proteger as almas delas. Pedir para Deus ter misericórdia. O que mais o pastor gosta de ensinar, sempre falo, né, vocês eu acho que já decorou, né? Quem tem problema com... Vamos, gente. Quem tem problema com pessoas não tem chance. E quando nós estamos falando dos outros aí, né? Aí eu estava falando assim, né, ali também, que para nós ser transformado em filho de Deus, que nós temos que, eu não falei isso, mas para nós sermos transformados em filho de Deus, nós temos que deixar o orgulho de lado e deixar Deus nos transformar. Eu sou um caminhão de imperfeição. Mas se a Rose reparar alguma coisa na minha vida que tem significado diante da palavra de Deus, diante de Deus, assim, né, que ela em 3 anos ela não vê uma mudança, 2 anos, 1 ano, é porque eu deixei o orgulho me pegar. Nós devemos sempre ser humildes. Por mais que Deus nos use, por mais sabedoria que Deus te dá, riqueza, fama, glória, nós devemos sempre saber, querido, que nós nunca vamos chegar lá. Deus sempre tem mais, e esse mais é transformação. Nós temos que deixar Deus nos transformar em filho dele. Não vai pensando que porque o marceneiro está te usando, você está sendo transformado, não. Talvez você está sendo até andando para trás. Deixa Deus te transformar, seja humilde. Deixa as circunstâncias ir te moldando, mudando tua natureza, teu caráter, né? Para você ser uma pessoa muito usada por Deus, de modo que você nem vai ver. Você sabia que quando uma pessoa ela é muito usada por Deus, né, que ninguém vê, nem ela sabe que é usada, ela só de ir no lugar, o ambiente muda, os demônios têm que sair, a glória de Deus vai ali também, né? Simplesmente porque aquela pessoa vive uma vida ali, ó, legal com Deus. E não tem jeito de você viver uma vida legal com Deus muito forte mesmo, sem amor, tendo problema com pessoas, né? Então, para nós chegar mais rápido, a primeira coisa que nós devemos eliminar, né, todas as coisas que são evidentes. São evidentes. Por exemplo, a pessoa bebe, fuma, joga, né? Precisa falar para ela que isso está errado? Vamos, gente? Não. Aí se ela não tira nem isso da vida dela, né, como é que ela vai entrar nas outras coisas? Essa pessoa, querido, depois resolveu, não joga, não bebe, não, né, não fuma, não rouba, mas sem ninguém precisa falar. Até os ladrões sabem que é errado roubar, o cara que fuma sabe que é errado fumar, o cara que bebe sabe que é errado beber, né? O ladrão sabe que não pode roubar. Então, essas coisas nós devemos tirar imediatamente da nossa vida. Não é parte de Deus isso, é parte nossa. Parte nossa. E o que faz nós mudar? Diga comigo, visão, fala aí. Então, quando nós começamos a ter visão do céu, visão da vida eterna, começamos a ter consciência que a nossa vida é passageira.
que nós estamos no final dos tempos, né? E agora nós temos uma razão para mudar. Essa razão sempre tem que ser a nossa salvação. Depois Deus tem um propósito, Deus vai ter que te abençoar na saúde, nas finanças. Não podemos deixar a vaidade. Aí se nós resolvemos esse problema, querido, precisa alguém falar que o orgulho é pecado? Não tem que sempre estar ali orando e pedindo para Deus, Deus, eu estou orgulhoso. Precisa alguém falar para você que vaidade é pecado? Precisa. Então, querido, o que nós somos quando nós continuamos a ser vaidoso e orgulhoso, o que nós somos é endurecido de coração. Nós precisamos, querido, que o Espírito Santo venha em nós e nos convença. Tira esse orgulho, essa vaidade. Porque ninguém precisa mais te ensinar. Ninguém precisa ensinar o orgulhoso que o orgulho é pecado. Ele já até sabe que o orgulho antecede a queda. Né? A própria natureza que Deus criou, querido, ela nos castiga. E a maioria das pessoas não estão vivendo, eles não estão sendo atacados pelo diabo, eles estão colhendo o que planta. E continua por quê? Porque não pôs a salvação como em primeiro lugar. O temor do Senhor, querido, é isso. É ter medo de perder a salvação. É o que Davi falou, não retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve para mim a alegria da tua salvação. Vai lidar com as pessoas, que não importa, querido, que as pessoas fizeram para você. Primeiro ore para ela ser salva. Ninguém deveria ter que te ensinar, você tem que orar pelo teu inimigo. Por quê? Porque você já devia saber que atrás do teu inimigo tem uma pessoa que precisa ser salva. A base daquilo lá é uma criatura de Deus, ele precisa ser salvo. Aí você, querido, quando tem problema com pessoas, você se torna uma pessoa que julga no coração, se magoa, se ressente, se coisa. Precisa alguém te ensinar que ter mágoa, ressentimento, causa até câncer, morte eterna, não tem chance diante de Deus. Jesus vai nos ensinar. Quem aqui aprendeu a orar o Pai Nosso? Levanta a mão, bem alto. Quem aprendeu a orar o Pai Nosso? Todos, né? Todos. Não sei seus filhos, ensina seus filhos a orar o Pai Nosso, tá? Quando Jesus vai orar o Pai Nosso, como é que ele bate o martelo? Jesus bate o martelo assim, eu vou falar na minha linguagem, na linguagem de hoje, tá? E se vocês tiverem problema com pessoas, vocês não vão herdar a vida eterna. Vosso Pai jamais vocês terão chance com o vosso Pai Celestial. É assim que ele termina a oração do Pai Nosso. Na linguagem de Jesus, ele fala assim: e se vocês não perdoar de todo o coração aquele que vos ofenderam, maltrataram, né? Vosso Pai Celestial jamais vos perdoará. Crente perde salvação? Perde. Blasfêmia contra o Espírito Santo e ter problema com pessoas. Se a pessoa não tem medo de perder a salvação, então essa pessoa ela nunca vai entender visão de Deus, nem vai ter visão de Deus clara para ela. Nunca a visão vai ficar clara para ela. Por quê? Porque ela tem problema com pessoas. Então, querido, olha bem. Para que quando um freguês, um patrão, um pastor, um amigo, um líder, político, alguém, né, querido, na sociedade, me causa um dano, né? E eu consiga me livrar daquele sentimento, diga comigo, ninguém é salvo por sentimento, fala aí. Fala, nós somos salvos por decisão.
Então, quando vem isso, querido, eu vou decidir, eu vou ser salvo ou vou ser condenado. Alguém me magoou, está difícil de esquecer. Toda hora eu fico ruim, eu tenho que decidir. Eu vou olhar isso com olhos bons, eu vou perdoar, eu vou fazer algo que Deus vai me direcionar a respeito disso e vou me consertar isso, porque eu não vou perder a minha salvação, ou a salvação não é mais o meu guia principal. Eu resolvi, então, deixa para lá. E você, querido, fala que resolveu, mas lá no íntimo do teu coração, na sua memória, você sabe que não resolveu. Até as pessoas perto de você sabem. Né? E por causa disso as pessoas arrumam divórcio, filho quer sair de casa, membro quer sair da igreja, porque não resolve os problemas. O pior é que não conseguiu resolver porque não tem o temor, a essência do evangelho, que é não perder a salvação, porque perder a salvação é a coisa mais séria que tem. Se você leva um prejuízo financeiro, se você leva um prejuízo moral, de reputação, se você leva um prejuízo de qualquer tipo que seja, e isso te deixa ruim, ali, querido, você está numa batalha espiritual, entre ser salvo ou perder a salvação por causa daquilo. E se você não quer ir para o inferno de jeito nenhum, né, e quer aceitar a salvação de Jesus, você vai resolver aquele problema, porque você não quer perder a tua salvação. Então o problema aí não é alguém te ensinar a amar. Não vai vir uma unção do Espírito Santo sobre você e te capacite a amar. O problema aí primeiro é você decidir: eu não vou perder a minha salvação por causa de pessoas. De pessoas que ainda Deus pode me usar até para salvar ela. Eu não vou perder a minha salvação por causa do fulano, porque ele é ruim, porque ele é mau, porque ele acaba com a minha vida, sendo que atrás dele, né, tem uma pessoa que Jesus morreu por ela igual morreu por mim. Eu não vou perder a minha salvação. Aí para quem cresce mais um pouquinho, ele de qualquer jeito ele vai, coisa, né? Aí vem a revelação. Eu vejo, querido, que depois que eu decidi isso na minha vida, né? Então no meu coração eu não posso ter problema com pessoas, né? A gente não está falando que não tem luta com pessoas, tem, todo dia tem. Só que a minha escolha do que fazer com aquela luta é que conta. Entende? Resolver aquilo é o que conta. Para que o Espírito Santo me dê paz, a minha entrada no céu esteja garantida. E isso é conversão, isso é crescer como filho de Deus. Eu sou salvo? Sou salvo para sempre, mas minhas decisões determinam se eu errei o caminho. Pecado é errar o alvo é salvação, vida eterna. Porque para Deus, o que nós vivemos hoje é passado. Para Deus as pessoas já estão lá no inferno e estão no céu. Porque Deus, ele é o Deus do presente, do passado e do futuro. O que Jesus falou? Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ele fala, eu sou o alfa, sou o ômega. Quando você vai ensinar qualquer ensinamento bíblico, se você não tiver com o óculos, entende? Do professor Espírito Santo, daí que ilumina a palavra de Deus para você, como é que vai iluminar? Vai iluminar, querido, se você já leu a Bíblia muitas vezes,
Você lê um versículo que na tua memória processa-se, querido, muitas passagens, muitas histórias bíblicas que se diz respeito àquilo, e você tem um discernimento rápido, que é o poder de Deus que te dá aquilo. Mas a tua memória só aceita aquilo porque você tem Bíblia. Você tem Bíblia. Mas você tem que ter Bíblia, mas você tem que estar mirando no alvo certo. Minha salvação e a salvação de todo aquele que eu me relaciono. Principalmente as pessoas do dia a dia. Às vezes o que nós mais negligenciamos é as pessoas do dia a dia. E a pessoa do dia a dia é a nossa prova de fogo. É? Ou não é, Odmar? Querido, quando você está tendo problema na igreja, é aqui mesmo que é o negócio. E na hora que você sai daqui, é lá mesmo que é o negócio. Quando você é dentro da tua casa, que é dali mesmo que é o negócio. E ali, querido, é a pedra pulindo a pedra. Né? Qual pedra que vai ficar mais bonita? É a mais forte ou a mais fraca? A mais forte, querido, ela vai ferindo, machucando todo mundo. Né? Então, nós precisamos compreender, querido, o principal. Se você falar assim, eu vou cuidar da minha salvação e cuidar da salvação de todos que estiver perto de mim. Vou ler a Bíblia para cuidar da minha salvação e da salvação de todos aqueles que estiver perto de mim. Os mais perto de mim é minha família, meus colegas de trabalho e minha igreja. São os três mais perto de mim. Minha igreja é a minha convivência social. Minha casa é a minha família. Meu trabalho é o meu ramo, meu ganha-pão. Às vezes, né, querido, eu sempre falo assim, né, para a turma, né, a gente tem que ter muito discernimento. Por quê? Porque qualquer coisa, querido, que tira de nós, né, a vida perde o sentido. Vou dar um exemplo. Se você perder sua saúde e ficar irrecuperável, você vai ficar a vida inteira lutando só por aquilo, é ou não é? Só por aquilo. Se você dá uma quebrada, querido, e você precisa se levantar para pagar suas contas, você vai ficar a vida inteira lutando com aquilo. Basta um mal na nossa vida, querido, e ele neutraliza nós. Correto ou não? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a nossa salvação. Aí você fala assim, mas e os meus problemas? Você vai usar eles. Porque são eles que te condenam. Se você tem um problema financeiro, aquele problema financeiro está falando o que para você? O que Deus está falando com o teu problema financeiro para você? Está mostrando tuas falhas. Tua rebeldia, tua desobediência, tua falta, teu orgulho. Está mostrando um monte de coisas ali que você não quer. Você quer viver o presente, mas não está nem aí com o teu futuro. Que você leu a carta de Provérbios, mas não ligou porque leu, porque não ligou, porque por isso você tem problema. Outro dia, nós fomos para Batiá, entrou 3 porcão grandão assim na frente do carro, nós brecamos, o para-choque do carro ficou cheio de pelo, de coisa assim, mas não fez um arranhão no carro. Hã? E esse porquinho arriou. Saiu até machucado. E o carro não fez um arranhão. Aí eu fiquei pensando, aqueles 3 porcos para entrar lá era uma obra do diabo, né? E nós não ter feito nada é uma obra de Deus, né? Mas, né? Talvez aquele porco entrou na nossa frente para Deus falar assim, ó, 6 horas direita, hein?
né? Aí nós chegamos lá, né? Deus fez uma obra tão legal aquele dia, né? Que veio o testemunho aí que Deus livrou a mulher da morte, né? Então o diabo não queria que nós fosse. Todas essas coisas, elas vão falando com a gente. Quando eu tenho um problema aqui, na hora que eu estou agindo nele, né? Estou agindo nele, eu vejo que eu ajo de uma maneira de Deus testifica e tal, né? Então eu fui aprovado. Aí se eu ajo de uma maneira que, né, querido, talvez eu vou ver os meus acertos, meus erros, meus coisas, mas Deus está falando comigo. Mas tudo isso não pode ser importante, porque senão você está andando errado, porque você não está preocupado com a tua salvação. Se você não se preocupar com a tua salvação, você não vai ver o erro. Poxa, eu estou pensando isso. Jesus falou que se eu desejar no coração, se eu tiver maldade no meu coração, eu não entro no reino do céu. Você não tem medo de ir para o inferno. Como é que você vai ver que você está errado? Se não tiver medo de ir para o inferno. Se não tiver medo, querido, você não vai saber lidar lá no seu, mesmo fazendo certo lá no seu serviço, você vai acabar errando. Por quê? Porque o alvo é a tua salvação. Na hora que você se preocupar com a tua salvação, você não só vai acertar, você vai ser uma pessoa incrível. Você vai começar a ser luz naquele lugar. Porque as pessoas vão começar a reparar que você tem uma sabedoria que está fora da casinha, está fora do normal, está sobrenatural. E quando você vai explicar, né, para as pessoas, eu peguei sábado um cara lá na loja, né, e ele foi falar para mim, né, esse mundo aqui tá no final, né. Eu falei, tá, cara, e você já está firme com Jesus, né? Porque a solução é só Jesus, né? E ele deu uma carinha assim, né? E eu vi que ele não gosta de crente, né? Aí eu falei, cara, você sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas estão atrás de uma religião. Ou estão atrás de alguém. Alguém, né? Ele falou assim, e isso não existe. Deus não tem religião, cara. Deus não tem uma denominação para frequentar. Ele falou assim, a solução é Jesus. Jesus é uma pessoa. Para você ser salvo, você tem que passar por essa pessoa. Primeiro você precisa da sua salvação. Aí, né, o cara começou a falar de pessoas. Falou, mas eu não consigo, rapaz. O cara faz mal para a gente. Isso ninguém consegue, ele falou, né? Ninguém consegue, né? Eu falei assim, ó, não consegue porque não tem propósito. Se a pessoa tiver um propósito de ser salvo, não tem negócio de não conseguir, ele vai. Aí vamos dar um exemplo, né? Eu demoro uma semana para conseguir resolver aquilo no meu coração, pensar certo e tudo. Mas Deus conta desde o dia que eu decidi. Amém, querido? Você entendeu isso? Se eu demoro 3 anos para limpar meu coração daquilo lá, Deus vai contar que a minha salvação foi recuperada no dia que eu decidi amar. Por exemplo, eu estou com um problema ainda com nosso governo, né? Mas um dia eu decidi amar ele. Estou conseguindo? Ainda não. Mas eu não paro a minha luta. Né? A minha luta eu não paro. Eu não desisto porque está demorando. Eu não sei se entende. Porque o dia que eu desisti, querido, eu perdi. Eu perdi. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas Deus conta que eu estou salvo o dia que eu decidi. E que o dia que eu decidi, eu sempre estou chegando em Deus e falo, Senhor, eu estou errado.
acabei falando e pensando mal de novo, né? Então, isso é a fé. A fé, ela não anda por sentimento, ela não anda por circunstâncias, ela anda pela fé. Fé é uma decisão, querido. Lá quando eu era metodista, né, lá no passado, então nós tínhamos um grupo muito legal de irmãos, né, e nós éramos um mais doido que o outro. E nós sempre falávamos um para o outro, né, quando nós ia brigar, mas nós chegava quase a espancar um ao outro, nós parava, e um olhava para o outro e falava assim: capaz que eu vou perder minha bênção por causa do C. Aquele era um segredo, querido. Você tem que olhar, querido, assim, para o seu problema, olhar para ele e falar: capaz que eu vou perder a minha bênção por causa de você. Porque o pastor hoje, ele está falando de salvação, porque esse tem que ser o foco. Mas eu gosto mais de ensinar que você perde bênção, pensando que a sua salvação está resolvida, mas pelo que eu estou vendo, se as pessoas não estão ligando tanto para a bênção, né, é porque ela não entendeu. A bênção é uma outra motivação. É uma motivação que para você ficar mais animado. É igual Davi, né? Davi, querido, diga comigo, ele já tinha decidido que ele ia matar Golias. Só que daí, depois que ele decidiu, ele ouviu um sussurro lá: quem matar Golias vai casar com a filha do rei. Sua família não vai mais pagar imposto. E ele vai comer na mesa do rei. Aí ele fala assim: o que é que ganha mesmo? Então isso chama-se galardão. Vamos dar um exemplo. Eu vou matar os meus Golias, todo dia mesmo. Eu vou matar o meu problema. Eu não vou ter problema com pessoas. E parece que quanto mais eu falo vai ter problema com pessoas, mais parece problema com pessoas. E o que eu faço? Não vou ter problema com pessoas. Porque eu não quero perder a minha salvação. Então, não perder a minha salvação, eu já decidi. O Golias eu mato. Agora, né, eu escuto assim, Deus falar, né, que se eu suportar aquela provação, eu vou receber galardão. Eu vou receber recompensa. Eu vou ser rico para com Deus. Eu vou chegar lá no céu, né, querido, e vou receber presentes. Eu vou ser honrado no céu por aquilo que eu fiz para agradar a Deus. Espera aí. Eu ia ter que fazer de qualquer jeito, eu ia fazer mesmo, porque eu não vou perder a minha salvação. Agora ainda vai. Vou ficar rico lá no céu ainda por causa disso? É mais ou menos isso a figura de linguagem, né, da história de Davi a respeito de Golias. Mas aonde, querido, que Golias não ia ligar para o galardão? É se ele olhasse para Golias e falasse: capaz que eu vou nessa. Ele é muito grande. Se Davi não tivesse decidido a matar Golias, ele nem ia escutar sobre o presente. Né, Raquel? Para os outros aquilo não fazia sentido nenhum, porque ninguém ia encarar Golias. Mas para Davi, fazia muito sentido. Então é a mesma coisa, ó. Eu vou para o céu. Pronto, acabou. Eu não vou ter problema com pessoas. Pronto, acabou. Agora, o quê? Eu nem sabia disso. Tem galardão ainda, Deus? Tem, filho. Tem, não é pouco não. Você nem imagina. E tem uma coisa: ninguém rouba, né? Não tem perigo de perder. Não enferruja. Não fica velho, a traça não come.
dura para sempre, e ninguém põe a mão. Hã? É. Querido, tudo que você está fazendo para garantir tua salvação e a dos outros, está sendo contado para você receber galardão. Tudo. Mas às vezes nós vendemos ela por um prato de lentilha. Às vezes nós vendemos a nossa salvação por um passeio no shopping. Às vezes nós vendemos a nossa salvação, querido, por estar um pouquinho de preguiça. Às vezes nós vendemos a nossa salvação porque nós achamos que é injusto perdoar quem nos fez tanto mal. Nós perdemos a nossa salvação porque nós achamos que as pessoas ingratas, não poderiam fazer isso com a gente. Deixa, querido, ganha o teu galardão. Não tenha problema com pessoas. O que vai revelar quem você é, não é as bênçãos de Deus. Quem vai revelar quem você é, querido, é a sua lida no dia a dia. Quando a dona Rosa deu o AVC, ela cuidava da Rose, cuidava de mim, cuidava da Ana. E a Rose não sabia quem era a Rose, não sabia quem era a Rose. Nem a Ana sabia quem era a Ana. Mas na hora que inverteu o papel, que elas tiveram que cuidar da mãe, agora elas descobriram tudo que elas têm que mudar de dentro para fora. Problemas são para mostrar quem nós somos. E Deus permite ele, querido, porque Ele quer te transformar em um filho. E quando você está mudando tua vida, querido, você está sendo preparado para matar muitos Golias. E cada Golias que você matar, você vai ser recompensado. Amém, querido? Glória a Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se eu tenho um sentimento, um pensamento e uma interpretação mental, uma mentalidade que não condiz com o caminho da minha salvação, com o alvo da minha salvação, com mirar exatamente para o alvo da minha salvação, é uma obra do diabo. Diga comigo, todas as minhas falhas, falei, que me colocam em risco de perder a salvação, é uma obra do diabo. Falou assim, transformando ela em um Golias, falei. Eu vou matar esse Golias. Falou, já decidi, falei. Em nome de Jesus. E tudo começa, querido, pela graça. Por quê? Porque não vai ter jeito de nós ser perfeitos para merecer receber. Mas Jesus fez o seu sacrifício para você receber. De graça. Por isso descerá sobre ti o Espírito Santo. Enquanto nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando unção, poder, sabedoria, inteligência, conhecimento, para que nós possamos ser transformados pelo poder de Deus. Amém, querido? E depois Deus vai usar a sua vida, querido, e vai tocar pessoas também.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. É hoje, Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor veio para destruir as obras do diabo. Depois de ouvir essa mensagem, eu quero expor-me diante de Ti, porque eu quero mudar o meu coração, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Jesus, eu não quero ter problema com pessoas, nem motivações mundanas, como vaidade, orgulho. Jesus, eu não quero mentira. Eu quero a sua presença e o meu nome no livro da vida. Jesus, eu decido ser salvo. Eu quero ter a motivação da salvação para resolver os meus problemas, para a glória de teu nome. Eu sei, Jesus, que eu tenho muitas necessidades. Necessidade de cura, necessidade de aprendizado. Eu tenho incapacidade. Jesus, eu sou muito limitado. Mas o que importa, segundo o que eu aprendi hoje, é eu decidir. Eu decido, pela fé, não deixar nada me reprovar na minha salvação. Jesus, eu sei que nessas necessidades diárias, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor me guiará como uma flecha certeira na salvação, que é o que o Senhor veio oferecer quando veio ao mundo para dar a vida por mim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus abençoa teu povo, Pai. Senhor, não deixa nós como ovelhas, Pai, sem pastor. Senhor, não deixa nós, ó Pai, como servos errantes. Coloca no nosso coração, Senhor, o temor, Pai, o medo, Pai, o valor, Pai, da nossa salvação. Porque hoje, Senhor, nós vamos tomar essa ceia, Senhor. E nesta noite, Deus, nós pegamos o pão, Jesus, e lembramos que esse seu corpo, Pai, foi moído, foi entregue para ser sacrificado por nós. Nós tomamos o sangue, Jesus, da nova, da eterna aliança, para a remissão dos nossos pecados. Com essa ceia, Senhor, nós declaramos, Jesus, que a glória, a honra da nossa salvação é toda tua.
Nós, Senhor, recebemos a salvação pela graça. E recebemos a Tua palavra, Pai, para andar nela. Então, Senhor, nós queremos, Jesus, te dar toda a honra, toda a glória nessa noite. E te dizer, Senhor, que nós somos dependentes de Ti. Ainda que nós decidamos hoje, Senhor, a encarar, Senhor, toda a circunstância da nossa vida, assumindo nossa culpa e amando os nossos inimigos, Pai, e perdoando, Senhor, e fazendo, ó Deus querido, tudo que agrada o Teu coração, Senhor. Mesmo assim, Senhor, nós continuamos indignos de entrar no Teu céu, Senhor. Nós vamos entrar porque o Senhor deu a vida por nós, Senhor. Mas eu sei, Deus, que nós somos salvos pela fé, que a capacidade de Deus é o Senhor que vai dar, ou deu, né, para nós, Pai, de fazermos as coisas corretas. E eu sei, Deus, que se nós decidir, Pai, nós podemos ficar tranquilo, Pai, mesmo que demore, para concretizar. O que importa é que o Senhor está contando a partir de hoje, a partir da minha decisão, em nome de Jesus, Pai. Esta noite, como nós vamos cear, eu creio que Deus quer se aproximar mais da tua vida, né? Então é muito importante hoje, querido, você pôr no teu coração aquilo que mais você está sentindo dificuldade com pessoas. Coloca diante do Senhor, antes de você tomar a ceia, fala: Senhor, eu decido, toda vez que eu estiver pensando mal dessa pessoa, eu vou orar, eu vou perdoar ela por uma decisão. E eu só vou parar o dia que o Senhor mudar o meu coração, que eu parar de sentir. Amém, querido? Talvez essa pessoa, você vai ter que orar muito por ela, né? Então Deus pode até deixar você sentindo mais tempo para ela ter um intercessor. Porque Deus ama muito essa pessoa que você tem problema com ela. Ou que ela tem problema com você também, né? Amém, querido? E muitas vezes nós temos que orar para as pessoas também, porque às vezes as pessoas têm problema com a gente. Você não tem com ela. Mas as pessoas têm problema com você. E a Bíblia diz assim, né? Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Vai e resolve. Né? Então, se tem algum problema, alguma pessoa que tem problema com você também, resolva isso também. Comece a orar por essa pessoa. E Deus vai te dar sabedoria para resolver isso. Amém, querido? Se você sabe, né? Agora, muita gente tem problema com a gente que a gente não sabe, né? Porque a gente nem imagina, né? Aí você fica tranquilo, Deus não está te cobrando. Mas se você sabe, pega essa peleja. Amém? Obrigado, Jesus. Vamos servir a ceia, gente? Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Ó Pai, Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Enxugou na minha tormenta, me livrou dos meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me Pode vir. vestiu de roupas novas. Sai do seu lugar, vem. Minha cabeça me deu um lugar à mesa. O meu pai não me rejeita, me encheu
problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Só eu e você, só eu e o Senhor, só eu e o Senhor. Só eu e o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando a Bíblia nos ensina a fazer a ceia do Senhor, né? Então ela nos ensina que esse aqui é o corpo de Cristo. E nós sabemos que Jesus estabeleceu a ceia como um ritual da igreja quando ele estava para ser entregue. Aí ele pegou o pão, partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. E quando Jesus falou que aquele era o corpo dele, logo os discípulos vieram a entender, né? Porque em toda a Bíblia, né, mostrava que Deus um dia ia ter que mandar, né, o filho dele, o Messias, né? Para eles era confuso ainda, porque eles esperavam, eles iam só o lado glorioso, né, desse Messias. Mas na Bíblia estava escrito lá nos Salmos, se eu não me engano, 22, Salmos 50, Isaías 51, né? Estava mostrando lá que e todo aquele sacrifício que fazia no templo, né, já estava mostrando que Jesus ia ser o sacrifício pelo pecado da humanidade. Então, quando Jesus ele pegou o pão, mandou simbolizar o corpo, é porque o pão ele simboliza Jesus, corpo de Jesus. Jesus também é a palavra é alimento e o pão é alimento. E Jesus disse, né, quando ele partiu o pão, não tem jeito de comer a carne do cordeiro sem antes rasgar, partir, né? Então ele pegou o pão e partiu, deu aos seus discípulos e falou: se alimente disso, se alimente da palavra, se alimente do meu ensino, se alimente da minha pessoa.
Alimento da alma e do espírito é tudo que você vê, assiste, aprende, decide, propósito, visão, tudo esse alimento, né? O espírito está no campo da visão, das propostas, dos seus sonhos, que você quer alcançar. Isso é visão do espírito. Da alma é tudo que você gosta, você quer, você, né, se emociona, seu sentimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas não é, aqui é pão porque ele quer falar que para nós se alimentar dele. E ele falou assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Mas quem não come da minha carne e bebe do meu sangue não tem a vida eterna. Quem não come não tem, quem come e bebe tem. Então o que ele está dizendo? Que se eu leio Bíblia, se eu medito, se eu pratico, se eu ouço, falo, aprendo, né? Igual ele falou para Moisés, né? Estude o livro da lei, medita nele de dia e de noite, fale dele, pratique, tome cuidado para praticar tudo que está escrito nele. Então isso é o pão vivo que desceu do céu. Então quando eu como desse pão, querido, ele está aliançado, né, em que eu estou tomando o compromisso de viver a palavra de Deus, de viver o que Jesus viveu, fazer o que Jesus fez também. Amém? E por causa dele ter sido ferido, nós somos sarados. Por causa dele ter sacrificado, nós somos livres da morte eterna. Por causa dele ter sofrido, nós podemos ficar livres do nosso sofrimento. Amém? Porque a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então diga assim: Jesus, este é o teu corpo que foi dado por nós. Obrigado, Jesus. Eu como dele porque eu te quero. Amém. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Essa música fala uma coisa bem interessante, né? Quando nós temos os nossos problemas, tem um ensino na Bíblia sobre carregar a cruz, né, de Cristo. Quando nós sofremos injustiça, carregamos nosso problema, você pode falar assim, né? Eu estou suportando essa dor para ser transformado, para mudar. E antigamente falava que era carregar a cruz, né? Nós paramos de pregar sobre a cruz. E aquilo que eu falei, né? Se nós decidimos vencer, nós vamos ter um período para ser sarado, curado. Mas o que conta é o dia que eu decidi. E carregar a cruz, né, querido? É o tempo que nós demora para ser transformado. Depois que Deus fez a obra, você cumpriu aquela missão. Mas vai vir outras cruzes para você carregar, tá? Porque Deus sempre quer fazer mais. Glória a Deus. Agora nós estamos aqui com o suco, né? O vinho, que simboliza o sangue. Geralmente, quando nós fazemos uma aliança, sempre tem que dar alguma coisa para selar aquela aliança, certo ou não?
E a Bíblia fala assim, que a vida está no sangue. E a Bíblia fala assim, que sem derramamento de sangue não há como retirar o pecado. Quando eles levavam o sacrifício no cordeiro, o sangue era derramado numa bacia. Sacrificava, sangrava o animal, depois eles misturavam com água, aquele sangue, porque aquele sangue, querido, era misturado com água, porque a água simboliza os ensina, a palavra também, correto? Certo? Misturava com sangue de Cristo. Depois ele pegava, querido, tipo aquela vassourinha de coisa assim, ó, e aspergia. Saía do culto todo mundo cheio de água e sangue, tudo respingado. Significava que o pecado daquele povo estava perdoado por causa do sangue. Então, olha bem, é o mesmo sentido, ó. O pão, a palavra. O sangue, né? Derramado de Jesus é a vida de Jesus. Então, eu aprendo, medito, me transformo e pratico, né? A prática é a vida nossa, é a prática. Jesus, ele falou, ó, eu dou a minha vida para vocês. Eu dou a minha vida por vocês. O que eu quero de troca? Que vocês vidam a vida de vocês para mim. Entenderam? Entenderam? Vida por vida. Ele deu o corpo dele para você entregar corpo, alma e espírito para ele. Glória a Deus. Jesus, que agora seja o seu sangue, Jesus. O sangue da nova e eterna aliança. Para que nós possamos viver para ti, Jesus. Aquilo que é a tua palavra, Senhor, está em nós. Possamos ser testemunha, Deus, do Deus vivo que tu és. Amém. Pode beber. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quem quer receber a oração, venha correndo aqui na frente. Vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Venha você que quer oração, corra aqui. Às vezes você veio buscar uma bênção, né? Agora é a hora de você consolidar ela. Chamar os líderes da igreja para ajudar a orar, para nós orarmos para essas pessoas. Os intercessores, os irmãos que querem orar pelas pessoas, venham aqui, não passa vontade. Às vezes você tem uma vontade de orar pelas pessoas, né? Não passa vontade, vem aqui. Glória a Deus. Vamos ficar todo mundo de pé, só para me dar a bênção apostólica? Glória a Deus. Todo mundo de pé. Estenda as tuas mãos assim, vai. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que essa semana será uma bênção. Eu declaro que o inimigo está proibido de causar
prejuízo, acidente, incidente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as bênçãos que estão retidas sejam liberadas. Tudo aquilo que está amarrado, que está enrolado, seja desenrolado e alinhado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe teu povo de uma maneira poderosa. Que os nossos dias, Pai, sejam fáceis, produtivos e cheios do Espírito Santo, Pai. E que essa palavra de hoje, Pai, que é para nós alinhar, Pai, focar, para não deixar, Pai, problema com pessoas, nem nossa vaidade, orgulho, Pai, por coisas desse mundo, nos atrapalhar, Pai, tomar o lugar da prioridade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido? Glória a Deus.